dia. Gostaria de saber do Yuri Pita, Yuri, o que tu acha dessa declaração, por exemplo, dessa publicação do vice-presidente? Pois é, Cassius, para explicar e contextualizar o nosso espectador, ele faz menção a uma entrevista que ele deu ao jornal Folha de São Paulo, inclusive a foto que foi publicada pelo jornal. E o que ele quer dizer com isso? Quer dizer, ele vem modulando o discurso dele desde aquela primeira entrevista na quarta-feira, que foi após uma reunião do Conselho da Amazônia. Depois ele deu uma entrevista também exclusiva aqui para a CNN, para o jornalista Caio Junqueira, e ele vem tentando se colocar no sentido de também tentar dar racionalidade para o discurso do governo. Acho que o que chama atenção, tanto do ponto de vista do que disse agora o vice-presidente Hamilton Mourão, com o que vem dizendo, com o que disse ontem o ministro Luiz Henrique Mandetta e com o que tentou dizer também ontem o ministro da Economia Paulo Guedes, os três ali você consegue perceber que tentam dar racionalidade depois de uma semana que o discurso ficou muito perdido, ficou difícil de entender qual que era a posição de fato, qual que era o alinhamento de discurso do governo federal, porque houve muita espuma política, muito barulho político. Houve aquele enfrentamento entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores, principalmente os governadores daqui do Sudeste, do Rio e de São Paulo, e mais especificamente com o governador de São Paulo, João Dória. Quer dizer, esse debate político ficou muito forte, ficou num tom muito acima do que se esperava. Numa semana, a cada semana, a crise do ponto de vista da saúde pública e também do ponto de vista econômico, elas vão subindo degraus. E o que não deveria subir degraus, mas subiu nessa semana, foi o embate político. Então havia uma pressão, uma demanda muito forte de diversos setores da sociedade, de empresários, de pessoas, dos profissionais de saúde, dos especialistas, pesquisadores de saúde, de tentar entender qual que era a diretriz que o governo federal iria dar neste momento, que é um momento de muita complexidade, de muita gravidade. E agora parece que a gente começa a ver algumas vozes tentando colocar a bola no chão, tentando acalmar um pouco os ânimos e tentar dar essa diretriz de discurso. E eu acho que tem um recado muito importante do que o ministro Mandetta fez ontem, de todas essas declarações. Ele começa a nossa edição aqui, ele deixa muito claro que começa, olha, tem muita gente dando seus pitacos para lá e para cá, mas a gente está tomando as decisões de forma técnica, baseada em evidências, baseada em ciência. Então, qualquer discurso que não seja isso, não vai ter respaldo dessa equipe de saúde. Isso ficou muito claro para mim. É uma resposta a quem já está, inclusive, de olho no cargo do ministro. E aí não deixa de ser simbólico, né? E aí eu até vou pedir para a Basília já entrar na sequência dessa conversa. Não deixa de ser simbólico num momento tão complexo como esse, com problemas na área de saúde, problemas na repercussão na área econômica, os dois ministros dessa pasta terem que ir a público dizer que não vão sair do governo. Acho que isso é muito simbólico do quanto essa semana faltou articulação, coordenação dentro do governo para poder dar respaldo para esses dois ministros fundamentais nesse momento e não deixá-los sob suspeita de que poderiam eventualmente sair do governo no pior momento ou no avizinhamento dos piores momentos desta crise. Acho que a palavra é articulação, né, Yuri? Vou passar a bola para Basília agora. A gente tem visto, assim, nessa área política, lideranças, interlocutores do Palácio do Planalto tentando emplacar outros nomes para substituir o ministro Mandetta à frente da condução da saúde, o que é um debate totalmente desnecessário no momento que a gente tem um inimigo muito maior, que é o coronavírus. Então, o ministro veio ontem, após essa reunião com o presidente Jair Bolsonaro, que foi uma reunião num tom difícil, num tom duro, em que ele quer continuar ministro, apesar de não concordar com várias ideias, com várias defesas do presidente da República. Então, o que a gente acompanhou aqui por Brasília e ainda acompanha são aliados do presidente que tentam se mostrar mais alinhados ao Palácio do Planalto para poder tomar as rédeas do Ministério da Saúde, para poder sentar na cadeira de ministro. E o Mandetta sabe disso. Ouvindo os aliados do ministro da Saúde, eles destacam que tanto o ministro, ele também é um político. Ele que é deputado federal pelo estado do Mato Grosso do Sul, é médico, foi indicado pela frente parlamentar, foi indicado pelo conjunto foi indicado por um grupo político para assumir o Ministério da Saúde. Então ele chegou na pasta, apesar de médico, não por ser um ministro técnico, mas por ser um ministro político.
veio aí a vida mostrar, né, fazer esse teste de fogo quanto às atitudes, às habilidades do ministro da Saúde, que tem se saído bem nesse teste e revelado o seu lado técnico como médico, mas sempre ali com um pé em cada canoa, né? Foi o que a gente viu na última semana, como o ministro estava com receio de perder o cargo ou ter que entregar o boné, uma expressão que eu ouvi de um aliado de Henrique Mandetta, para poder manter a condução do que ele acha certo no combate ao coronavírus. Sem adjetivar muito como foi a reunião ontem entre Mandetta e o presidente Jair Bolsonaro, a gente pode, num resumo, dizer que Mandetta chegou a Bolsonaro e pediu para ele, como médico, falar o que ele acredita, defender junto à população brasileira o que ele considera correto como medidas de enfrentamento ao coronavírus. E é isso que a gente vai ver a despeito de qualquer embate político a partir daqui. Agora, Cássio, só um outro ponto, né, que acho que vale a gente lembrar do discurso do Mandetta, né, foi sobre o isolamento social em relação à liberação de hospitais. Ele ressaltou que o isolamento social ele não é crucial só para evitar o avanço da doença e não sobrecarregar os leitos das UTIs por causa do coronavírus. Mas o isolamento, ele também faz com que os acidentes, por exemplo, em rodovias, em vias do país, diminua. E aí as UTIs, os leitos de UTIs não são preenchidos também por esses acidentes. Só um aspecto aí para a gente lembrar dessa coletiva de ontem do ministro da Saúde, Cássio. Até gostaria de repercutir com a Basília um outro assunto em que o Mandetta, o ministro, ele disse que não há receita de bolo, né, Basília? Que o momento agora é de racionalidade e não de impulso. Aí em Brasília, como a doença do coronavírus é algo ainda que eles não conseguem desvendar, é algo, uma doença, podemos dizer, invisível, né? Que tem essa capa de proteção, cada estratégia que eles tomam é muito bem planejada, muito bem pensada, ou a cada dia eles tomam uma atitude? Como é que você vê isso aí em Brasília, toda essa articulação dos ministérios? Fim de semana é dia de trabalho também para os técnicos do Ministério da Saúde. Então, ontem, enquanto o presidente estava com o ministro da Saúde nessa reunião no Palácio da Alvorada, os técnicos, seja da área médica ou da área de comunicação, para poder traduzir, né, essas medidas, estavam reunidos por videoconferência ou então em caráter pessoal no Ministério para trazer as informações mais atualizadas e corretas, apesar de tristes, sobre a quantidade de mortes que o Brasil vem registrando e também essas medidas. Então, engana-se quem pensa que eles ficam de biruta, né? Um dia para um lado, um dia para o outro, dentro do Ministério da Saúde. O ministro, ele é a cara do ministério, né? O ministro, ele lidera as discussões, mas ele é sustentado, o discurso dele é alicerçado por uma equipe muito maior que a gente não vê. Nessas coletivas tem o ministro, o secretário executivo, um outro secretário, mas tem muitos técnicos, grupos que discutem essas medidas de impacto, seja na educação, seja no convívio social. Então, é o Ministério da Saúde tendo que articular com técnicos também de outras áreas. Então, assim, o que a gente pode ouvir e ver do governo, que muitas medidas estão sendo estudadas, analisadas, quanto a esse impacto. E agora, com essa carta branca, né, que o ministro da Saúde pediu ontem ao presidente da República, apresentando a realidade, né, a situação que o Brasil está hoje e quer evitar que esteja daqui a algum tempo, a gente vai conseguir traduzir melhor essas medidas por parte do Ministério da Saúde. Tá certo. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho. Na volta, mais informações sobre o coronavírus no país e no mundo. A gente vai sair para o intervalo com as imagens da Times Square em Nova York completamente vazia e nublada. Voltamos já já.